Você já ouviu falar de um cachorro que transformou uma estação de trem num monumento vivo de saudade? Então respira fundo, porque hoje a gente vai entrar numa história que parece roteiro de cinema, mas aconteceu de verdade. Hachiko, o Akita que ficou conhecido no mundo inteiro por uma coisa simples e absurda ao mesmo tempo: esperar. E fica comigo até o final, porque o número 3 é aquele ponto em que você percebe que a história não é só sobre um cachorro, é sobre uma cidade inteira mudando por causa dele. E o número 1, o número 1 é o tipo de cena que dá vontade de ficar em silêncio depois que termina, olhando pro nada, lembrando de alguém. Antes da contagem começar, deixa eu te jogar uma ideia. A maioria das pessoas acha que lealdade é um sentimento bonito. Mas o Hachiko prova que lealdade é uma atitude diária, repetida, até virar lenda. Agora sim, bora pro top 10 mais emocionantes e cinematográficos da história de Hachiko. Número 10, a primeira cena, a estação em movimento e um cachorro parado. Imagina uma estação de trem, passos apressados, malas rodando, anúncio chamando passageiro, aquela confusão organizada que parece que nunca termina. E no meio disso tudo, um cachorro. Ele não corre, não late, não pede ajuda, ele só fica ali, parado, observando, como se estivesse esperando alguém específico surgir na multidão. E isso é muito doido, porque normalmente um animal perdido chama atenção pelo desespero. O Hachiko chama atenção por outra coisa, calma. Uma calma que parece quase humana, sabe? Como se ele tivesse certeza de que, se ele ficar ali tempo suficiente, alguma coisa vai acontecer. É a primeira imagem do filme, o mundo andando rápido e um coração ali, fixo, sem pressa. E você acha que isso é só uma coincidência bonitinha? Não, esse é o começo de um destino. Número 9, é só por uma noite, o tipo de promessa que muda vidas. Alguém decide ajudar, porque tem gente que não consegue ver um ser vivo sozinho e simplesmente ignorar. Leva um cachorro para algum lugar seguro com aquela frase clássica: fica aqui só por hoje, amanhã a gente resolve. Só que é aí que a história começa a ficar íntima. O Hachiko entra devagar, cheira o chão, observa os cantos. Não é medo, é como se ele estivesse lendo o ambiente. Ele não implora por carinho, ele não faz show, ele só existe. E tem uma coisa muito forte nisso: quando um animal confia em você sem perder nada, você sente um tipo de responsabilidade que não dá pra explicar. De repente, a vida fica mais séria, porque alguém passou a depender de você. E mesmo assim, mesmo não recebendo abrigo, comida, cuidado, dá pra perceber que ele não chegou pra ficar. O olhar dele ainda volta para a mesma direção, como se tivesse uma âncora invisível puxando ele para algum lugar. E essa âncora tem nome, tem rotina e tem trem. Número 8, o vínculo silencioso. Ele escolhe o dono do jeito que só um cachorro escolhe. Tem gente que escolhe amigos por interesse, tem gente que escolhe parceiros por conveniência, mas cachorro escolhe pelo que sente. O Hachiko criou uma ligação com o dono sem discurso, sem promessa, sem nada. É no convívio, na presença, na constância. É aquele tipo de vínculo que nasce nos detalhes, o jeito que a pessoa fala com ele, o jeito que a mão toca a cabeça, o jeito que o mundo parece menos perigoso daquela figura. E aí, sem ninguém perceber direito, quando aconteceu, o cachorro passa a seguir o dono pela casa, não grudado, não desesperado, só perto, sempre perto. Como quem diz: se for pra existir um meu humano, é esse aqui. E é nesse ponto que a história muda de cachorro encontrado para cachorro escolhido. Porque o Hachiko não é só acolhido, ele cria pertencimento, ele cria família. E quando família vira rotina, nasce um ritual. E rituais, quando quebram, viram tragédia. Número 7, o ritual diário, a despedida na estação como se fosse um acordo. Todo dia o Hachiko acompanha o dono até a estação. E não é aquela caminhada aleatória, é um compromisso. Ele aprende o horário como se fosse relógio. Ele aprende o caminho como se fosse mapa. E aprende o lugar exato onde deve parar, o mesmo ponto, sempre. A despedida é simples, o dono entra, o trem leva e o Hachiko fica olhando. E é aqui que a cena fica cinematográfica, porque o cachorro não olha como quem viu alguém indo trabalhar. Ele olha como quem guarda aquele momento na memória, como se dissesse: ok, você foi, mas eu já sei quando você volta. E o que deixa tudo ainda mais bonito é o que Hachiko não faz drama. Ele não tenta impedir, ele só aceita e transforma a despedida em promessa de reencontro. Só que o que faz o coração apertar não é a ida, é o retorno. Número 6, o reencontro, quando o trem chega e o mundo dele se acende. Mais tarde, no mesmo dia, o Hachiko volta à estação. Agora imagina a cena com câmera lenta. O trem encosta, as portas se abrem, as pessoas descem em ondas. E o cachorro fica ali, escaneando rostos.
Não é qualquer olhar, é um olhar específico, o olhar de quem procura e de repente ele vê. O corpo dele muda, o olhar brilha, o rabo ganha vida e a postura vira alegria. É um daqueles momentos em que, se você coloca uma música certa, derruba qualquer porque é puro, não tem interesse, não tem cálculo, não tem o que eu ganho com isso. É só você voltou, então o mundo tá certo de novo. E esse reencontro vira rotina, vira símbolo, vira o melhor momento do dia, dele e de quem observa. E é justamente quando algo vira certo demais que o destino gosta de testar. Número 5. O dia que quebra a lógica. O trem chega e ele não volta. Esse é o capítulo cruel. O trem chega, a porta abre, as pessoas descem. E o Hachiko levanta. Dá um passo, olha, procura, nada. Ele anda um pouco, volta pro ponto, olha de novo, espera mais um pouco. Porque na cabeça dele e no coração dele, o dono sempre desce, sempre. É a regra do mundo. Só que daquela vez, não. E é aqui que mora o golpe emocional. O cachorro não entende morte como a gente entende. Ele entende ausência. Ele entende quebra de rotina. Ele entende vazio. Mas não tem como racionalizar. Ele só sente. E imagina o que isso faz por dentro. A esperança dele continua funcionando, mesmo quando o motivo já não existe. É como um rádio que continua tocando uma música, mesmo quando ninguém mais está na sala. O dia termina, o movimento diminui, a estação esvazia e o Hachiko ainda olha para a última porta, como se o dono pudesse aparecer atrasado, no último segundo. E aqui a história poderia acabar, mas aqui ela começa de verdade. Número 4. O retorno impossível. Ele volta no dia seguinte, e isso vira lenda. No dia seguinte, ele aparece de novo, e esse de novo é devastador, porque não é só repetição, é esperança insistindo. Ele volta no mesmo horário, senta no mesmo lugar, olha pro mesmo trilho, e você percebe que o Hachiko não está sem rumo. Ele tem um rumo, o reencontro. Dias viram semanas, semanas viram meses, meses viram anos. Chove, ele vai. Faz frio, ele vai. Vento, neve, calor, ele vai. E o mais impressionante é que ele não parece fazer isso por impulso. Parece decisão. Como se todo dia ele renovasse um voto silencioso. Hoje pode ser o dia. E aí acontece algo muito humano, quando alguém insiste por muito tempo em um amor. O mundo começa a se sentir responsável por aquele amor também, porque a estação deixa de ser cenário e vira lar. Número 3. A estação vira família, quando estranhos começam a cuidar dele. Esse é o ponto em que a história vira coletiva e por isso emociona tanto. As pessoas começam a reconhecer. Ele voltou, tá aqui de novo, todo dia no mesmo horário. Vendedor separa comida, funcionário traz água, passageiro faz carinho, alguém protege quando outra pessoa tenta expulsar. E aí, isso é muito forte porque eles não cuidam dele por pena, eles só cuidam dele por respeito. Porque ali tem algo que todo mundo entende sem precisar explicar, lealdade. A estação, que era só trânsito, vira abrigo. E o Hachiko, que era só um cachorro esperando, vira uma presença fixa, quase uma parte do lugar. E tem uma cena invisível aqui que é a mais dolorosa. Cada dia que ele aparece, ele lembra todo mundo que existe amor que não desiste. E isso mexe com qualquer pessoa, mesmo as mais duronas. Porque no fundo, todo mundo tem alguém que gostaria de ver descendo daquele trem. E quando uma história começa a mexer com tanta gente, ela vira notícia. Número 2. A história ganha o mundo. A espera vira símbolo e a saudade ganha rosto. A história se espalha, comentam, escrevem, contam, aparece em jornal, vira conversa de vagão, vira lenda urbana, só que real. E aí acontece algo impressionante. Gente começa a ir até a estação só pra ver o Hachiko. Não por curiosidade barata, mas porque ele representa algo que muita gente perdeu. Ele vira um símbolo de constância no mundo instável, um símbolo de amor no mundo distraído, um símbolo de fidelidade no mundo onde tudo é descartável. E todo mundo vê o Hachiko ali, dia após dia, pensa uma coisa, mesmo que não diga, eu queria amar alguém assim. Ou, mais pesado ainda, alguém já me amou assim e eu não percebi. E é por isso que essa história não envelhece. Ela é simples, mas atinge o lugar mais sensível, a consciência. E aí vem o momento em que a cidade decide. Isso não pode ser esquecido. Número 1. A eternidade em Shibuya. A estátua, o silêncio e o peso da memória. Chega um ponto em que o Hachiko é grande demais para desaparecer sem marca, e então vem a homenagem, uma estátua na estação de Shibuya. E pensa no simbolismo disso. Estátua geralmente é para guerreiro, líder, herói histórico. Mas ali é um cachorro. Um cachorro que não venceu guerra, não salvou alguém de incêndio, não fez nada grandioso no sentido tradicional.
Ele fez algo maior e mais raro. Ele foi fiel até virar pedra. Aí imagina a cena final, como cinema. A estação continua viva, trem chega, trem sai, gente ri, gente chora, gente corre, gente se despede. E no meio disso tudo, a imagem do Hachiko, parado, olhando, como se ainda estivesse esperando. E é isso que arrebenta, porque a estátua não é só homenagem, é um lembrete permanente de que alguém amou de um jeito tão puro que o mundo teve que transformar aquilo em memória oficial. Recapitulação rápida. Hoje você viu o Hachiko surgir no silêncio da estação, ser acolhido por uma noite e virar parte da vida, escolher o dono com vínculo de alma, criar um ritual de despedida e reencontro, sofrer a quebra brutal da rotina quando o dono não volta, voltar no dia seguinte e transformar a esperança em missão, comover a estação inteira e ganhar uma família coletiva, virar símbolo mundial e ser eternizado numa estátua que até hoje carrega essa história. Agora me diz, qual parte te pegou mais? O dia em que o trem chegou vazio ou o fato de ele ter voltado no dia seguinte como se o amor ainda pudesse consertar o mundo? Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve e comenta, porque a gente ainda tem muita história forte pra contar. E agora a frase final surpresa para te deixar com arrepio. Mas e se eu te dissesse que, enquanto você ouvia essa história, pode existir um Hachiko em algum lugar do mundo hoje, esperando alguém voltar? E ninguém percebeu ainda.